O vídeo dessa semana ia ser sobre uma coisa e eu mudei de ideia, devido aos últimos acontecimentos, né? Então, foi lançado esse desafio da maternidade, que eu achei muito bacana. Várias mães super queridas me marcaram no Face. E logo depois começou essa polêmica toda de maternidade real. Em primeiro lugar, assim, eu devo dizer que eu achei o máximo também esse desafio. E eu realmente achei do cacete, sabe, esse desafio da maternidade real. Eu acho que a coisa da maternidade real, graças a Deus, tem tomado muito espaço ultimamente. A gente tem várias páginas que falam sobre isso. A própria página da Mãe Apegada também, eu falo bastante coisa, assim, da vida real de ser mãe. E voltando, então, uma menina, fez um post, assim, bem maternidade real mesmo. Ela tá no auge do puerpério, o filho dela tem 40 dias de vida. E ela fez um post, assim, dizendo que ama o filho dela, mas que ela não consegue achar legal essa coisa de esse sofrimento todo que ela passou e que ela continua passando. Resumidamente falando, o que viralizou foi: amo meu filho, odeio ser mãe. E eu vi esse post através de um compartilhamento de uma moça num grupo de mães muito grande do Facebook. E o que me surpreendeu foram os comentários negativos, assim, os comentários zero empáticos com relação a essa mãe. Muitas mães que parece que esqueceram o perrengue do puerpério ou tinham muita ajuda, não sei, mas caindo de pau, assim, comentários pesadíssimos, sabe? Ah, na hora de fazer foi bom. Ah, porque então você não choca um ovo? E eu achei aquilo absurdo, eu jamais esperaria por aquilo. Eu confesso que a primeira vez que eu li o texto da menina, eu só conseguia rir, porque ela descrevia a coisa assim com tanta realidade, sabe? Depois eu fui lendo e fui me compadecendo dela, fui tendo um pouquinho de pena, sabe? Porque eu já passei por isso, assim, acho que grande parte das mães já passaram por isso. E realmente é muito complicado, esse período inicial é muito, muito, muito difícil. E eu tive vontade de dar um abraço naquela mãe, assim, eu jamais passou pela minha cabeça que alguém pudesse querer julgar uma mãe no puerpério, sabe? Quem julga mãe puérpera tem lugar garantido no inferno, gente, e é verdade. O cansaço, de qualquer forma, por si só, quando ele toma conta de você, eu acho que cai muito bem uma ajuda profissional, sabe? Pode ser também uma ajuda dos amigos, da família, uma ajuda psicológica mesmo. Foi tudo que essa mãe não teve, assim. Teve de algumas mães, mas de outras ela não teve. E o que me chamou a atenção nessa história toda foi que nesse mesmo grupo de mães onde o post dela foi compartilhado, há uns meses atrás, ou tipo quase um ano atrás, viralizou uma carta de uma moça que fez para uma amiga que se matou de depressão pós-parto, dizendo que pena que você não teve o apoio que você precisou, você devia ter relaxado mais com a casa. E todas as mães desse grupo de mães eram comoção pura. Todas, ai meu Deus, mas que pena, deixou 2 filhos pequenos, uma família destruída, porque ela não teve o apoio. O puerpério, seja depressão pós-parto, seja baby blues, ou seja só aquele cansaço extremo, ele ainda tem um tabu muito grande em cima disso. Você não pode falar sobre isso com as pessoas, porque as pessoas acham que você tá louca. Como assim você tá incomodada com seu bebê nos seus braços? Ai, gente, outra coisa que me irrita muito também, desculpa, mas me irrita mesmo, essa comparação esdrúxula que fazem com a fulaninha que quer ter filho e não teve, com a outra que infelizmente perdeu o seu bebê. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendam isso. Não diminuam o sofrimento de uma mãe em detrimento de outra. Enfim, são coisas completamente diferentes. Então, assim, eu achei extremamente paradoxal, nesse mesmo grupo que se comoveu com a carta da mãe que morreu, que se matou por depressão pós-parto, nesse mesmo grupo tacarem tantas pedras numa mãe que estava com aquela sensação que provavelmente a outra também teve. Você lamenta pela que se matou, mas você tem a chance aqui de ajudar uma mãe que está passando pela mesma coisa e você taca pedra nela. Você compara ela com a sua vizinha que não pode ter filhos. Eu achei toda essa história assim uma loucura. E eu vi uma mãe que falou assim: ah, mas eu acho que ela devia ter mais cuidado com as palavras, porque no futuro o filho dela pode ficar chateado com isso. Primeiro, o assunto precisa ser debatido, tá? O assunto ainda é um tabu muito grande, vide toda essa repercussão que tá dando. Nem todas as mulheres amam à primeira vista o seu bebê. Na maioria das vezes, esse amor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se desenvolvendo. Nesse início, a gente tem muitas confusões hormonais e psicológicas. Não é tão fácil assim pra todo mundo. Em segundo lugar, eu não acho que o filho dela vai ficar traumatizado se ler isso lá na frente. Porque minha mãe, ela teve algo parecido, assim. Ela comentou com a gente. Mas eu lembro que eu, tipo assim, eu tinha uns 12 anos.
E ela comentou que ela também sentia algo parecido, sabe? Um cansaço, uma coisa de caraca, onde é que eu fui amarrar meu bode? E ela disse que teve depressão pós-parto. Eu sei disso desde que eu me entendo por gente, e minha mãe não deixou de ser uma mãe extremamente amorosa por causa disso, paciente, carinhosa. Minha mãe é o exemplo de mãe que eu quero ser pros meus filhos, sabe? E ela me contou isso e eu achei normal, aconteceu com ela, acontece com as pessoas, acontece com algumas mulheres. Não fiquei traumatizada com isso, porque minha mãe não teve um amor à primeira vista por mim, claro que não. E pelo contrário, isso só me fez destabilizar isso na minha cabeça, sabe? Isso pra mim não é um tabu de jeito nenhum. E tem mães que estão dizendo, ai, mas que saco, as pessoas lançam o desafio da maternidade e vêm as outras e botam o desafio da maternidade real. Cara, isso não me incomoda, isso não deveria incomodar ninguém. Eu acho que as pessoas têm mais é que problematizar mesmo alguma questão que incomode ou que você acha que você pode dar uma contribuição que ninguém ainda tá pensando nisso, enfim. É bacana, as pessoas estão pensando, estão problematizando, estão se desconstruindo, estão destabilizando. Então vamos dar espaço para as pessoas falarem. E uma outra coisa que também me incomodou um pouquinho foi que, assim, logo depois viralizou um texto de um marido de uma mãe que teve depressão pós-parto, e ele contando toda a saga e dizendo que a mãe é super amorosa, dando seu testemunho com relação à esposa dele. Foi maravilhoso, mas assim, me incomoda o fato de que o texto de um homem que não passou por isso viraliza e comove mais do que o texto da mãe que está vivendo aquilo naquele exato momento. Assim, isso pra mim é uma coisa também super esquisita. Bom, gente, botei aqui algumas coisinhas pra vocês pensarem, pra vocês refletirem. Ninguém é obrigado a concordar comigo, você pode discordar, contanto que não ofenda, nem xingue minha mãe. Eu desejo toda a força do mundo pra essa mãe e pra todas as mães que estão vivendo essa fase. Realmente não é fácil. E menos julgamento, eu desejo muito menos julgamento no mundo, gente. Mais abraços, mais apoio e menos julgamento, sabe? Porque as palavras têm poder. E palavras erradas na hora errada podem custar vidas. Não se esconda atrás de um computador para fazer comentários absurdos, não, sabe? Tenha noção de que essas palavras ofendem e atingem pessoas em momentos que podem ser, assim, decisivos para a vida dessas pessoas. Então, espero ter passado o meu recado. Se inscreve aqui no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Curte esse vídeo aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.